pessoal, começando mais um Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. E aqui você tá cansado de saber, a gente traz tudo sobre tecnologia, agilidade, inovação, e você deve estar se perguntando como que a gente chegou até aqui. E vamos lá, como é que eu posso dizer? Geralmente, o tema aqui é tecnologia, e isso é bem verdade. Mas antes de sermos TechCast, nós somos Globo. E é por isso que, mais uma vez, a magia da TV encontra abrigo neste humilde podcast, meus amigos. E, assim, como não dá pra fazer nada sozinho nesse mundo, hoje eu não estou acompanhado, estou acompanhando ele, o nosso querido e maravilhoso, que foi criado nos rincões da TV Tribuna de Goiânia. Wanderson Postigo, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Fala, meu amigo Celso, prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos aqui nessa jornada gostosa, bonita. E é, assim, um super prazer hoje a gente... E você já vai contar o que a gente tá fazendo aqui, né? Mas espera um pouquinho, né? Mas queria dizer que é um prazer te receber aqui. Pra mim é uma honra estar dividindo essa mesa com alguém... Diz ele que é um ator aposentado, né? Mas pra mim, se bota ele na novela das 9 ali agora, ia bater um bolão. Então é isso, galera. A gente tem um papo super legal que Wanderson Postigo tá trazendo hoje aqui pra gente. Mas antes disso, eu sou o Celso de Mello, eu sou um homem pardo, de cabelo preto baixinho, barba preta baixinha, estou com uma camisa de manga longa cinza. E, querido Postigo, que raios viemos fazer aqui e por que temos 4 cabeças, além das 6 que estão em cima de seus devidos corpos hoje? Rapaz, esse aqui vai ser o podcast mais povoado da história até aqui. Talvez entre no Guinness, né? Porque, Pois é. olha, somos 10 na mesa. Já já vocês vão entender por que a gente está com essas cabeças aqui em cima da mesa. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu sou o Wanderson Postigo, sou coordenador de caracterização aqui dos estúdios. E hoje estou aqui como host com meu amigo Celso. Mais uma pra conta. Mais uma para conta. E hoje a gente vai dar início aí uma jornada para a gente falar de bastidores da Globo. É isso mesmo, gente. Lembra do vídeo show? É meio Olha, isso. É um pouco disso. É um pouco disso. Esse tema foi muito solicitado e a gente está com... Poxa, todo mundo muito feliz de estar aqui falando sobre isso, mostrando o trabalho aqui dos nossos times, o trabalho que a gente faz. E tenho certeza que você vai curtir, né? Vou começar aqui fazendo minha autodeclaração. Eu sou um homem branco, cabelos curtos, olhos verdes. Estou usando uma camisa verde, atrás de mim uma parede azul com um hexágono cinza. E antes da gente apresentar aqui os nossos convidados, não posso deixar de ressaltar o sucesso que tá Guerreiros do Sol, né, Celso? Muito verdade. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, fica aqui com a gente, que a gente tem muita curiosidade bacana para você assistir. E se você não assistiu e vai assistir, cara, fica aqui também, porque esse conteúdo também é para você. Falando em conteúdo, olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no sininho, dá um like, dá um joinha aí no nosso vídeo. E se está vendo pela Globoplay, vai para Globoplay? Claro que vai. Se você Assim como o Guerreiros do Sol, inclusive, é uma peculiaridade dessa obra, né? Que ela é uma obra feita para o streaming, né? A Globo já fez isso anteriormente, com obras específicas para o streaming, como Verdades Secretas 2 e Todas as Flores, ali em 21, 22, se eu não me engano. E agora Guerreiros do Sol, que chegou aí. Maravilha, gente. É isso. Então, olha, acompanha aí que a Globotech está com muito conteúdo legal. E a gente vem com uma bateria aí de temas bem curiosos, né? Então, gente, ó, vou apresentar aqui o timaço que está aqui com a gente. Falando em Guerreiros do Sol, Tomás Aquino, protagonista dessa série incrível. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Tomás Aquino, sou ator, eu sou preto não retinto, tenho cabelos pretos, olhos castanhos escuros, 1,80 m, gostoso. Eu tô aqui com uma camisa de manga comprida azul, um relógio de couro preto, calça jeans, sapato verde, um tênis verde e atrás de mim tem uma... Dá pra ver o jardim dos estúdios aqui da Globo e um copo de água na minha frente. Obrigado, Tomás. Estamos aqui também com Larissa Góes. Muito obrigado, Larissa, pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, gente. Eu me chamo Larissa Góes, sou atriz, sou uma mulher de pele negra, pele marrom, cabelos castanhos escuros cacheados que estão soltos agora. Tô usando um blazer estampado com um top rosa por dentro e uma calça em tom de creme.
É, atrás de mim, todo lado do Tomás Aquino e atrás de mim tem o mesmo jardim. Maravilha, obrigado, Larissa. Antônio, meu amigo, Antônio Medeiros, figurinista dessa série que é fantástica. Oi, gente, meu nome eu já disse. Eu sou branco. Quando eu tinha cabelo era cacheado também. Mas agora já passei. E, bom, eu estou vestindo uma camisa preta, uma calça preta e um tênis preto. All black. Total. Chique figurinista, né? E Deise Teixeira, nossa maga das maquiagens. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês. Eu sou a Deise Teixeira, eu sou gestora aqui do Estúdios Globo, caracterizadora, e sou uma mulher branca, no momento uma onça, de preto também, uma blusa preta longa. Estou com meus cabelos chegando ao tom natural, que é o meu grisalho. Quando não era isso, eu era loura de nascença. Tô brincando. Era loura pintada mesmo, mas eu tô muito feliz com os meus cabelos naturais. Tô aqui com o celular também de onça. Desde é uma coisa meio Pantanal, né? Meio... Pantanal. E é isso. Maravilha, Deizinha, pessoal. Gente, para começar... Não, mas aí a nossa mesa virtual... Opa! Não é possível. Opa! Me desculpa aí, Vitor Sampaio, aí remoto. Eu cheguei primeiro. Não é nada. Aqui atrás de mim, aqui, né? Nosso Marcos Pasquim em 4K. Meu nome é Vitor Sampaio, eu sou ator, sou um homem negro de pele clara, estou com os cabelos soltos, ondulados, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa verde de botão de manga curta, uma bermuda também verde. Não estou nos estúdios, estou na minha casa aqui em Recife, um guarda-roupa aqui atrás, uns bonés e umas mochilas aqui também penduradas. E é isso. Gostoso, pô. Eu quero saber se tá com temperatura aí. Nunca faz frio em Recife, né? Não faz frio, Recife não tem Hoje tu isso tá em não. Recife, é? Estou em Recife. Ah, Deve rapaz. estar fazendo uns 27, 28 graus. Pô, mas hoje. isso pro Recifense já é meio... Tá ventando um pouco mais gelado É, já. já dá né? casaco na rua. É. Aqui tá um friozinho gostoso, por incrível que pareça. aqui Ô, no Rio tá- Postigo, aproveitando aqui o ensejo, quando você pensa em novela, fala pra mim a primeira que vem na sua cabeça, assim, de infância, lembrança de infância, e qual que você mais gosta? Cara, olha, A Viagem pra mim é uma A novela. viagem é loucura, né? Porque o cara fica Cara. lá no ombro do outro lá, vai lá, faça treta. É uma doideira, cara. É uma doideira. É uma novela que tem uma pegada de dramaturgia muito intensa, né, cara? E tem personagens característicos que até hoje ninguém esquece. O Alexandre, todos os personagens que estão ali, né? Acho que quando um roteiro é forte, ele toca a gente de fato, né? Ele toca na emoção, assim. E essa novela me toca muito, até por conta da minha família, parte de pai, assim, é uma família espírita, então eu cresci naquele ambiente ali, né? De kardecista, por parte do meu pai. Então aquilo tocava muito o que eu via nas reuniões de família no domingo à noite, então acho que é uma novela que me toca muito nesse lugar. Ah, que legal. Tomás, fala aí. Eu era muito noveleiro. Eu assistia Da Cor do Pecado, gostava muito. Da Cor do Pecado, Chocolate com Pimenta. Eu assisti muito A Viagem, gostava. Eu era mais novinho, mas assistia Vamp, que era uma com Neila Torraca, muito Isso. boa essa novela. Né? Aí depois veio A Senhora do Destino. Acompanhei novela que só a gota. E agora eu tô fazendo uma, né? Graças a Deus. Pois é. Mas eu gostava muito dessas novelas. Pra mim, eu acho que Chocolate com Pimenta era bom ver ali Mariana Ximenes, Murilo Sim. Benício, aquele casalzinho ali, a briguinha. Foi gostoso. Verdade. Larissa lembra do que? Larissa é mais nova de todas. Vai falar o quê pra gente? Avenida Brasil. Malhação. Não, acompanhei muito. Nossa, eu amava assistir novelas. E tem a tríade, assim. Eu já tenho uma que eu amo, que é Chocolate com Pimenta, Da Cor do Pecado e o Cravo e a Rosa. Pô, eu assim. ia falar Cravo e a Rosa. Eu tenho uma memória afetiva de Cravo e a Rosa muito forte. O Cravo e a Rosa eu acompanhei mais, não vale a pena ver de novo, de fato, assim. Mas eu assistia muito Aí e agora você colocava tocou pra num gravar. ponto muito... Mas vamos lá. Porque, não, na verdade, eu já era nascida, mas Sim, eu sim, era sim. pequena.
Mas eu colocava pra gravar, eu ia pra escola de tarde e colocava pra gravar na TV da minha irmã, então eu acompanhava quando eu chegava em casa, porque eu adorava. Antônio, desculpa te fazer essa pergunta. Eu sei que você deve gostar de um monte de novela, que você deve estar aí já tem um tempo, mas uma específica. Específica, eu gosto muito de Saramandaia. Eu gosto do universo fantástico. Uhum. Então, é uma que realmente não dá para você esquecer. Você sabe, Tocava no Antônio, mangá. que Saramandaia é uma novela muito importante para a gente, inclusive para o que a gente está fazendo aqui hoje. É o Marc Collier, que é um caracterizador inglês, que foi um dos caras que fizeram Saramandaia. Por conta dele, que hoje a gente tem um grande laboratório aqui de efeito, que é o laboratório que a gente fabrica próteses. Então, ele ganhou 3 Oscars, né, o Mark. E ele fez Saramandaia e ele deixou esse legado aqui. Então, acho que hoje a gente tem um laboratório, o nosso laboratório aqui, a gente tá todo mundo convidado para conhecer, inclusive. O Marc Collier, que fez Saramandaia, veio para fazer ali a Dona Redonda, né? Tinha aquela explosão da Dona Que bom Redonda. que você Aquela é está clássica, né? pensando nessa, né? É verdade, ainda tem isso, né? Ainda bem que vocês ficaram nessa, tá bom, ótimo. Porque essa que eu tô falando eu vi no Viva, no canal Viva. E desde, ó, sem julgar a maquiagem da novela, é pra falar a história que cativava. De verdade, realmente, o Cravo e a Rosa marcou a minha vida. Tinha algo especial ali, né? Era bem jovem e realmente marcou bem a minha infância. Tem muitas novelas, já difícil até pra gente pegar uma novela. Uhum. Por isso que eu saí falando, Até- porque... Pois Tem é. até muitas até que eu fiz também, que eu acho que marcou a história da televisão brasileira. Mas eu acho que realmente. E qual o personagem mais marcante, Deizinho, que você já fez? São vários, né? Mas Eu qual? fiz a Grazi em Verdades Secretas, na Cracolândia. Verdade. Nossa, Eu fiz a Verdades Pesadíssimo. Secretas. icônica. Eu fiz. Ganhamos até Sim. O M, né? Você acha que você conseguiu uma proeza, Foi. que é tirar a beleza da Grazi? É. Se é que a gente pode dizer, Olá. ainda assim ficou bonita. Verdade. Né? É. Cara, foi Eu sensacional. posso até dizer que foi o maior desafio da minha carreira até hoje. Como é que deixa a Grazi feia, né? Porque. Não e tem aí, como. já passo a palavra pro Vitor aqui. E eu até te falei, já viu que pele de ator o negócio é bom? Olha, Aqui, ó, pra mim também. Eu ia Eles focar um são. pouco mais na Larissa, mas. Eu sei, tudo eu bem. sei. Mas o que acontece? Assim, um ator ele tem uma aura diferente, tem um negócio. Não é igual a Tem. gente que parece É um uma babado. graviola, né? É um babado. um negócio. É um babado. A Grazi, ela, por mais que eu fizesse teste nela, às vezes pedia para ela deixar. Não lava o cabelo por 3 dias para ver como se comporta. Chegava Porque não cheirosa. adiantava acabar com o rosto e não mudar o cabelo. Sim. E aí ela soltava o cabelo e o cabelo fazia assim, ó. Eu falei, gente, eu vou dar um tiro no Ela meu pé acabou de fazer um gesto como ondulações para as pessoas que estão aí escutando, né? Porque era mais bonito ainda. Então, Sim. teve que comprar produtos para poder tirar a cor do cabelo dela e uma série de coisas. Diminuir o cabelo dela com tranças para poder ficar poroso, para poder chegar naquele nível mais. E pra gente é Caótico. só uma manhã. A gente acorda e tá aí. Mais um dia. Pra falar o nome técnico, a Daisy tem um nome técnico pra isso. Qual o nome técnico? Truque da galinha. Morta. Ai, já tem Você tem um nome técnico que eu ensino as equipes. E Vitor Sampaio, o que vem na sua mente quando pensa em novela? Olha, o Cravo e a Rosa, eu gostava muito. Mulheres Apaixonadas, Celebridades. Tem Mulheres Ai, Apaixonadas, é verdade. É verdade. E Cordel Encantado também foi uma Nossa, que eu maravilhoso. gostei muito de assistir também. Também. Perfeito. As Mulheres Apaixonadas, essa foi muito... Não. Ah, pô, lembrei de uma aqui. 4x4, essa eu gostava demais. Boa. Grande Babalu. Sensacional. Letícia Spiller tá do mesmo jeito, inclusive. Igual. Né? Tá. Não muda nada, Mesmo né? jeito. Como é que pode? É isso que eu falo, é a pele do... É diferente. Eu sei disso. É de tanto produto que a gente usa aqui bom na empresa. Verdade, é verdade. E na escola de teatro também, né? Tem uma aula lá de como cuidar da pele. Mentira, não tem, mas parece que tem, né? Tomás, você aí em Guerreiros do Sol, você faz o protagonista aí, o Josué, que é um personagem, assim, inspirado numa persona icônica, né? Da história do... Uma pessoazinha assim conhecida como Virgulino Lampião, sabe? Pois é. Uma coisa sutil, né? Eu sou muito, pra quem não assistiu, tá muito bonita essa novela, né? A novela que é original Globoplay, assim, e pra mim é uma honra representar esse personagem
que é Josué, que é inspirado livremente em Virgulino vulgo Lampião, né? E eu sou recifense do Nordeste, né? Pernambucano. Então já escutei muitas histórias de cangaço, né? E eu, pô, depois de 39 anos estou eu aqui fazendo um grande guerreiro, né? Um grande lutador, né? E nessa novela maravilhosa, incrível, eu tenho recebido muitas mensagens, né? Muita gente elogiando todo mundo, não só o meu personagem, mas assim, todos os personagens que estão entrando e que já fazem parte dessa novela, a caracterização, o figurino, a fotografia, tá tudo bem elogiado, assim. Eu não vejo nada de ruim, assim. Então, eu tô muito feliz, assim. Eu represento o Josué, então para quem quiser assistir aí já vai estar sabendo aqui que eu sou totalmente diferente do personagem, o que é bacana enquanto ator, né? Sairia daqui preso, né? Graças Você- Exatamente. Essas cabeças aqui eu não cortei nenhuma, não, viu? Será? Será? E tem que ficar se justificando, né? A gente tá falando de Guerreiros do Sol, mas também tá em Vale Tudo e digamos que não seja a melhor pessoa da face da Terra ali também, né? Então eu imagino o Tomás aí no dia a dia falando, ó, então, vocês vão ver Guerreiro do Sol, mas não tem nada a ver comigo. Vão ver Vale Tudo e também não é assim. Mas o que eu acho que é legal, assim, das construções dos personagens é tentar humanizá-los, né? Assim, para que o espectador ele possa tentar se identificar de alguma forma, por mais que tenha ódio, amor, inveja, sei lá. Né? Então, meu personagem também agora em Vale Tudo é isso. Ele traz um pouco desse misto de vou amá-lo e vou odiá-lo, sabe? Assim, esse Mário Sérgio. E no Josué é a mesma coisa. De você pensar, será que é um herói, mas tem falhas, entendeu? Porque nós, todos humanos, erramos em algum lugar, entendeu? Enfim, é muito legal isso, enquanto ator, para construir certas características, né? E nessa construção, como é que é o trabalho aí seu? Como que o Antônio, por exemplo, que está aqui com a gente, o trabalho do Antônio te ajuda a encontrar o Josué no corpo do Tomás? É muito bacana quando você veste um figurino. Acho que até Lari pode falar também, Vitor, porque assim, como somos atores aqui, eu acho que quando a gente bota uma alpercata, bota a gandola, né, que são trajes específicos dos cangaceiros, né, que a gente bota uma jabiraca, que é o lenço que vai em volta ao pescoço. Então, assim, quando a gente vai se vestindo disso, imbuído dessas belezas que traz o figurino, né, a gente já começa a sentir o corpo com um peso diferente, com um calor diferente do cotidiano. Né? Eu acho que vocês podem me complementar, assim. Eu acho que Lara e Vitor também podem me complementar nesse sentido de construção de ator. Sim, eu faço a personagem Petúnia, né? Que é, é de uma leveza, de uma delicadeza. E uma das coisas que eu acho muito primorosas no trabalho do Antônio é que, por exemplo, não tenho nenhuma cena em que mostra com detalhes uma medalhinha que a Petúnia tem. Mas é uma medalhinha que abre, que tem uma foto, então tem uma beleza, tem um primor que fica pra mim. Então é uma memória que é construída em mim enquanto atriz e vai fortalecer a história que eu tô contando, sabe? Então, assim, é muito delicado e às vezes não imprime pro público, mas pra gente é de extrema importância e colabora, assim, enormemente na nossa composição. Então eu amo quando eu vou numa prova de caracterização, passo horas e fico, ai, é isso, é isso, é isso. Eu já volto pra casa, leio o roteiro já com outra perspectiva, sabe? Conheço o Antônio de outra produção também, que foi Cine Hollywood, e foi um furacão também. Outro personagem, outra história, outro gênero, né? Que é uma coisa facesca, comédia. E também foi isso, assim. A personagem veio muito com a caracterização. E tem um pouco de você na Petúnia? E se tem, Antônio e você conseguiram aproveitar isso para criar a personagem? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, né? Quando você estuda e prepara um personagem, quando você sabe quem é o ator, ajuda você a entender como é que ele vai reagir. Mas a reação do corpo com a roupa, você só tem na hora da prova. Exatamente. E daí você começa a equilibrar o que você pensou com aquilo que o ator comporta. E tem uma coisa muito interessante, que é também, assim, eu não sei se eu cheguei a falar com eles ou com alguém. Olha lá, hein? Olha lá. Não, é que você tem que se apropriar do figurino. O figurino não tem, ai, não é o jeitinho. Não, é o seu jeito. Então, quer dizer assim, eu te dou, quer dizer assim, o figurino vai criar uma série de coisas para te apoiar. Mas como você vai usar, como o personagem vai usar, é uma coisa muito particular. Por exemplo, o Arduino, né?
o Arduino, a jabiraca dele virava tudo. Virava o cheirinho, botava na boca, ele enrolava no pescoço, às vezes não. Que a jabiraca é aquele lenço, né? Que é ao redor do pescoço. Então, quer dizer assim, é bom explicar. É bom explicar que a importante, jabiraca... Mas não, gente, não tem nada a ver com a Daisy. Tá, Ela eu tá tô com uma jabiraca. Exato. Jabiraca é outra, vocês vão ver lá em Guerreiro Só, isso aqui é um lenço finíssimo de onça. Seda. Mas o Lampião, não, assim, ele usava seda. E aí não tem Ele era como te chique. defender, Você é uma né? cangaceira, É Daisy. isso, Você é uma cangaceira. Tá se Focas do descobrindo agora. cangaço. E Antônio, você estava falando, né, sobre o figurino e no caso específico de Guerreiros do Sol, isso acontece em outras obras, é claro, mas isso é muito forte nessa obra, que é um figurino que ele comunica a intenção, a época, a personalidade. Quando você está nesse processo de criação, você já enxerga o ator naquele figurino antes mesmo disso acontecer. Como que é esse processo para você? Bom, na verdade, assim, eu acho que o estudo do figurino ele é importante para te embasar. Agora, fora o estudo, você tem o mercado. Uhum. Porque nem tudo que você estudou, nem tudo que você projetou, ele vai ter no mercado tão fácil quanto você imagina. Então, assim, quanto mais época, quanto mais você tem que reproduzir época, mais complicado vai ficando. Porque os tecidos são sintéticos, existe uma série de dificuldades. Mas, respondendo o que você me perguntou, é que eu estou só criando claro. um universo para você entender. Quando a gente começa a fazer o trabalho específico para cada ator, criar o guarda-roupa de cada ator, você cria um guarda-roupa para ele. Uhum. É como se eu estivesse indo na sua casa e criando um guarda-roupa para você. E eu, particularmente, prefiro criar um guarda-roupa que a pessoa possa se apropriar dele. Sim. Então, eu consigo imaginar. Eu conhecendo um pouco o Tomás, eu já tinha feito um trabalho. Então, assim, existem características que são individuais. E essas características individuais, elas têm que estar contempladas nesse guarda-roupa, entendeu? Perfeito. Então, assim, às vezes até ator tem alguma coisa que é um amuleto dele que ele quer dar para o personagem. Então, não tem como. Você tem que aceitar isso ou você tem que propor isso. E é interessante, Antônio, falar isso, porque eu fiquei com inveja da jabiraca de Vitor, porque o lenço dele era muito bonito. Não sei se vocês lembram. O primeiro Era Mas mais bonito. era muito... Era imenso, chegava a bater até na barriga, assim, era todo florido. Eu olhei assim, poxa, eu sou o Lampião, rapaz. Eu tenho que ter um lenço mais bonito que esse aí. Gente, que negócio é esse? Um desabafo agora, 2 anos depois. Fiquei com raiva da jabiraca de Vitor. Mas Brincadeira. ainda bem que o Vitor está remoto, senão... Eu queria até ouvir também do Vitor, né? Como que a construção do figurino, todo esse universo auxiliou na composição aí de Sabiá, né? Que é bem complexo, né? Não é um personagem trivial, não, né? E eu imagino que o trabalho do Antônio, enfim, do time como um todo, tenha influenciado bastante. Não, totalmente, assim, complementando o que Tomás, Lari falou e Antônio, eu acho que o figurino de Guerreiros do Sol e dos Cangaceiros, especificamente falando, ele é como se fosse uma armadura, né? Então, a gente também gastava um tempo ali para se vestir. Isso, só de estar colocando todos esses objetos, enfim, essas características, já ajudava muito para a gente entrar no personagem, assim. São muitas especificidades. Eu lembro que quando eu cheguei o primeiro dia para fazer a prova, o Antônio me chamou na mesa, mostrou toda a pesquisa dele ali por fotos, os cangaceiros que pareciam, que tinham características parecidas com a de Sabiá. Então, tudo isso, assim, me ajudou muito para compor o Sabiá, né? E foi o pontapé, de fato, assim. Acho que foi o meu primeiro contato com o personagem, foi o figurino. E dali começou toda a construção de composição, que, enfim, veio com a caracterização depois, com a pesquisa, e aí com a personalidade do Sabiá através do texto, do roteiro, né? Então, assim, fundamental completamente, assim, o trabalho de Antônio e de figurino, que era algo que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Como um todo, eu acho que em todos os processos o figurino é muito importante para mim, porque uma maneira da gente criar de fora para dentro, assim, né? Porque a imagem, quando você se coloca e vê ali a imagem que você compõe com aquele figurino, já te traz uma energia.
E aí isso também já facilita para a gente começar o trabalho. Então, acho muito importante, assim. Vitor, e além assim do figurino, assim, esse projeto foi bem desafiador de locação também, né? Então foi sol no rosto, cabeça decapitada, né? Cheio de desafios. Esses desafios de logística, de locações, até em lugares remotos, assim, você acha que foi mais um desafio ou foi um mote a mais, um motivo a mais para te dar gás, para encontrar a personagem? Queria te perguntar também como é que foi dar de cara com você mesmo, numa cabeça ali, ao se ver. Qual foi sua primeira reação? Foi assustadora? Foi mágica? O que aconteceu? Olha, na verdade, quando eu vi a primeira vez, me deu um susto, assim, mas depois eu fiquei brincando com ela, tirando as fotos, rindo e tal, assim. Mas, enfim, foi divertido, assim, né? Até o processo, né, da gente fazer essas cabeças, enfim, foi super interessante, super cuidadoso também com a equipe que foi responsável por fazer o molde das cabeças. E depois ver ela pronta, assim, é um trabalho, assim, de uma minuciosidade, assim, muito, muito especial e diferenciado mesmo, assim, né? Vocês podem ver agora com essas 4 que estão aí, algumas não estão completas com os cabelos, outras sim, mas é absurdo a semelhança com a nossa cara, né? É muito, muito louco, assim. Esse é um E aí, trabalho bem minucioso, né? isso. E aí, respondendo a pergunta inicial sobre a dificuldade, né? Essa coisa da gente gravar no sertão, para mim, eu acho que para mim, eu acho que foi mais dificultoso, eu acho que mais para a equipe de produção, de ter que montar, de ter que se deslocar, porque para a gente, assim, eu, pelo menos especificamente falando, foi mais um fator de composição e que me ajudou muito. Eu preferia muito mais quando a gente estava nas locações no sertão, nas externas, do que no estúdio, assim, sabe? Me colocava num outro lugar de vivência e de realidade mesmo, assim, para trazer verdade para a cena. Então, lógico que era difícil a gente gravar no sol quente, mas a gente tinha todo um amparo da equipe, assim, sabe? De estar ali colocando para a gente beber água, sempre a gente, nos intervalos, a gente era colocado em lugares que tinha sombra. Então, para mim, foi muito mais num lugar de contribuição do que desafio, assim. Muito bacana, Vitor. Você sabe que eu fico lembrando aqui de um desafio, aqui estava contando isso para o Celso antes de começar, aqui, um desafio logístico que eu sempre pensava e falava muito com a Ju, inclusive beijo Ju, beijo Val, Valéria, que fez a caracterização da novela, não pôde estar aqui hoje, que está gravando um filme, então um beijo Valéria Totti, um beijo Juliana Castro também, gerente de produção aí desse projeto tão incrível. Eu falava muito com as duas o seguinte, gente, a gente precisa muito estar com as notas de tudo que a gente produz, todo documento que a gente manda para a Polícia Federal, porque, cara, na hora da gente movimentar essas cabeças de uma cidade para outra, até a gente explicar que isso é cenográfico, pronto, já atrasou. Primeiro que você começa a explicação assim, então. E a partir daí você perde o rumo, já não tem o que fazer realmente. Acabou. E a gente, né, o Pochego puxou esse tema da locação, né, ali. Eu imagino que tenha sido impactante para vocês dois também, por exemplo, estarem gravando em locais onde de fato o cangaço aconteceu também. Né? Eu imagino que tenha uma carga emotiva em cima disso, tenha também uma responsabilidade em relação a você estar pisando ali naquele local que foi, de fato, aconteceu ali, foi real, né? Não apenas para as pessoas do cangaço, mas para todo o entorno ali. Como é que foi essa experiência para vocês? A gente se carrega de memória, né? Sim. Tanto a memória registrada, quanto a nossa memória enquanto está ali, vivendo, atuando dentro daquela circunstância. Quando a gente está numa locação e a gente se depara com aquela paisagem e a gente recebe aquele sol e a gente segura aquele armamento, aquilo traz uma corporeidade pra gente que ganha novas camadas, sabe? Eu não estou fingindo que estou carregando uma arma. Não, eu estou carregando uma arma. Eu não estou fingindo que estou com calor. Eu estou com calor. Traz meio que se dissipa, se borra a linha de definição do que é verdade e do que é mentira, porque a gente está contando uma história com a veracidade que está se passando ali, né? Claro que tem a ficção, claro que tem a narrativa da dramaturgia, mas quando a gente está inserido
e carregado de elementos e de história e de memória, sabe? Tanto do que já foi, do que se passou, quanto do que existe ali, a história das pessoas que estão lá também. A gente ouvia muito enquanto estava lá. Perguntava, tinha um cara do cavalo, esqueci o nome dele, mas ele tinha várias histórias que estão para além do que a gente vê em livro, Camilo. né? Isso, Camilo. Camilo, isso. E pra gente é muito rico, né? E aí, quando a gente se devolve pro estúdio, se desloca novamente pro estúdio, tem a frieza, tem essa opacidade do estúdio, mas a gente tá carregado de uma memória que foi construída, né? Então traz uma outra... traz um outro movimento mesmo pro corpo, assim. A gente consegue construir essa história já com a memória. E o mesmo vale pra Tomás, que representa o líder disso tudo, né? Acho que... O que Lari falou aqui, especificamente, é o que todos nós sentimos, assim... o como foi importante, antes de começar o processo, a gente passar, não sei se foi 15 ou 20 dias lá no sertão, a gente foi lá com uma parte do figurino para sentir aquele calor, para sentir toda essa estrutura, né? Todo esse... fazer trilhas, caminhar com guias por onde possivelmente passaram um bando de Lampião e junto com... Que é uma coisa que eu queria até pontuar, junto com a preparadora Andréa, né? Porque, assim, como é importante que essas pessoas estejam lá também, tanto do figurino como da caracterização, assim. Eu acho que Deise até pode falar, não desse projeto específico, mas como é legal acompanhar, porque, assim, quando a gente vai... Por mais que você seja chefe de algo, né? Vamos supor, Antônio, chefe do grupo de figurinos, e você já tem uma equipe... Mas é importante se você tá lá, porque você acaba passando vivência, coisas, e você tá preocupado e constrói junto e fala, não, acho que não é assim, vamos tirar isso e vamos... Por mais que você confie na sua equipe, né? Mas quando a gente vê os chefes também dessa equipe, assim como, sei lá, as pessoas viam o chefe Lampião, né? Eu acho que isso dá uma grande... outra vida para as pessoas, né? Assim, então, quando eu via a galera lá, assim, eu ficava, ufa, mais aliviado das coisas que sei lá, partiu um patuá, que é tipo um santo que a gente usava no peito, uma coisa de proteção. Aí, meu Deus, partiu o patuá, calma, vamos fazer outra, que tem outra coisa aqui, sabe? Então, isso tudo para mim era maravilhoso, assim. Acho que tem uma coisa de um ambiente emocional e de união que é muito importante no processo artístico, né? Porque no final das contas, a gente está falando aqui de caracterização, estamos falando de figurino, estamos falando de interpretação, mas no final das contas, o que a gente quer é trabalhar a emoção. A gente quer tocar, né? Então, um roteiro bem escrito, ele vai ao encontro daquilo que a gente quer comunicar, né? Então, quando a gente vê essa unidade nas equipes, figurino, caracterização, arte, essa unidade. A gente estava falando aqui do Antonin Artaud antes de vocês chegarem, né? Que ele tem a ideia de metafísica em atividade, que não existe nada gratuito. Tudo está posto na cena, se fala. Como a gente estava até brincando antes, não tem um fio de cabelo nessa peruca que é posto gratuito. Isso, quando acontece nas equipes, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê, e a Deise, de repente, pode ajudar a gente a pensar sobre isso. Quando você está lá no sertão, você não precisa nem de suor, cenografia. Não precisa de suor, É cenografia. uma economia. Mas quando você está lá, é uma economia. Desde pensando matemática aqui, ó. Menos um galão de 5 litros de suor. Mas isso é verdade. A gente não precisava muito, não. Mas sempre tem aquele. Como é o nome? Sujeira. Como é o nome daquele sozinho que você bota assim? Né? É um olhinho. É um óleozinho, né? Que dá uma. Que às vezes dá uma vivência maior. Botava um pouquinho daquilo, porque a gente nem precisava muito. Mas no estúdio aí desde a gente tem economia, não. Então, quando vem pra cá, economiza no hotel, mas gasta mais na maquiagem. No estúdio se Gasta gasta. mais. Mas vai esperar suar ali no MG4 como? Não tem condição. Haja maquiagem. Não tem como, não tem como. Haja sujeira. E Eu a sei, gente... velho, Eu acho que tem uma característica, assim, eu fiz um trabalho, perdão, bati na mesa. Tem um trabalho que a gente fez que foi Médio Perdendo Maria. a voz do Antônio. Mais perto um pouquinho. Desculpe. Não estou escutando. No Médio Maria, quando a gente voltou da externa, né, que a gente ficou meses lá acho que era quase no Acre, era em Rondônia. Quando a gente chegou aqui, o diretor proibiu de ligar o ar, porque a gente não aguentava o ar. E nem era legal para a cena. Então ele cortou o ar, era um calor, parecia que a gente ainda estava em Rondônia. Eu acho que isso também ajuda. Ajudou muito, porque a gente já vinha de uma vivência, né? Então, assim,
quando você entra naquele negócio gelado, Perde então, um. perde um. Perde a magia. Que eu acho que é essa coisa que a Larissa falou, né? Que é esse universo que você carrega ali. Aí você tem que ainda simular isso em você Aham. para Pra poder contar. para poder contar, né? Uhum. É A gente aquela dá uns coisa. pulinhos, às vezes, antes de entrar em cena, dependendo da cena também, né? Dá Uhum. uma aquecida, dá uns pulinhos, porque tá no estúdio é difícil. Aí eu queria aproveitar e falar até sobre a personagem da Larissa, Petúnia, que me chamou muito a atenção essa coisa de começar de um jeito ali, uma aura angelical, inocente, talvez, e pela força ali das necessidades, ela precisava virar essa chave, né? Quando encontra Sabiá. Sabiá que perdeu a cabeça por causa desta mulher, inclusive. Por É. causa das escolhas que ele faz. Mas eu queria que você fizesse esse paralelo de Petúnia e Larissa. E voltando aqui alguns anos atrás, até mesmo de Rosalinda em Cine Hollywood, né? Duas mulheres, né, nordestinas, mas por conta, Universos. né, das circunstâncias, vivendo universos completamente diferentes. O que tem de uma na outra? Seja de Rosalinda ou de Larissa em Petúnia. Nossa, então, primeiro tem o marco da temporalidade, né? Sim, Assim, sem dúvida. a ideia que eu tenho hoje do que é ser mulher na sociedade, me reconhecer enquanto indivíduo atuante, política, social, uma mulher negra, tudo isso recai sobre mim hoje com as discussões pautadas hoje, né? A Petúnia, ela não teve esse acesso. Ela tá num outro marco temporal, sabe? 100 anos atrás. Exato. Outra realidade. Ela foi criada dentro de conceitos nos quais ela se via predestinada a casar, a ter filhos e a viver cuidando de um lar. Não que hoje isso não seja permitido, mas é que hoje a gente entende uma outra lógica de operação da mulher. E a Rosalinda, ela já traz um laço de artístico também, Sim. né? Uma cantora, uma dançarina que já rodou o mundo, então ela tem esse lugar da cigana que salteia de lugar em lugar e fica com um que tá aqui, e aí conhece outro que tá ali, aí decide ficar nesse lugar aqui. Então ela tem esse lugar, poder de escolha, tem essa autonomia, tem esse empoderamento mesmo, que já se desloca, se distancia da Petúnia. Sim. Que se apaixona pelo Sabiá, que se encanta e entende aquele amor como um veículo para ela, e ela se deixa aí e acaba se deparando por uma série de coisas, uma série de acontecimentos, né, avassaladores, assim, tanto positivos quanto trágicos, né? Assim, a paixão, o amor é algo lindo que ela vive. É muito bonito ver as cenas da Petúnia, sabe, românticas e de declaração de amor entre ela e Sabiá. Teve a cena do parto também, coisa mais bonita de viver e de viver, né? Inclusive foi muito difícil gravar. Mas ela também ela atravessa diversas perdas, né? Sim. Que fazem com que ela, a casca de maturidade dela ganhe novas camadas. Então ela se vê tendo que encarar novas realidades o tempo todo, que eu acho que é o processo de maturidade, né? A gente perde uma ingenuidade quando a gente é criança e vai a partir do que acontece na vida, nas circunstâncias em que a gente se insere, a gente vai ganhando novas visões de mundo. Eu acho que a coragem da Petúnia tá tanto no se permitir amar, quanto no se permitir viver, sabe? Continuar, seguir. Porque é tão difícil você continuar depois de uma grande perda. Eu nem consigo imaginar, assim. E eu, Larissa, tento administrar isso dentro de mim. E eu quis que você comentasse sobre a complexidade da personagem, porque eu também percebi que nessa mudança de fase, de humor, digamos assim, a caracterização tem um papel crucial, né? Você vê Petúnia de um jeito ali na sua fase inicial e depois você se depara com um ar talvez mais sombrio, mais carregado, né? Mas aquele peso, de repente, da responsabilidade ou então das escolhas que você não sabe, só vai saber no fim se foram corretas ou não, né? E queria até entender com Daisy se esse aspecto, digamos assim, comportamental ou de vivência do personagem, como que isso funciona
Para quem tá na caracterização, na maquiagem, tem uma influência forte no trabalho da Daisy também? Tem sim, com certeza. Que inclusive ajuda, né, ao ator, a atriz chegar nesse lugar. Porque, por exemplo, se mudar de repente um penteado, Uhum. né? Um penteado mais para baixo, mais contido, né? Ou descabelado, alguma coisa que ela se encontre um olhar mais profundo com a maquiagem, né? De uma maneira bem natural, causa o olhar para mim como caracterizadora, ela realmente ela atinge esse ponto até depressivo, de Exato. desconstrução, realista, porque aí você consegue se fechar, né? Por exemplo, você vê uma pessoa tá deprimida como eu. Tô não, gata, a minha cara. Não tô deprimida, não. Agora bota eu quando eu acordo. A depressão, minha filha, vai lá embaixo. Não, e você comentou, Então, a gente consegue. você comentou um fazer. aspecto que para mim talvez tenha sido o mais gritante, né? Que tem a cena em que Petúnia conhece Sabiá e tem um sorriso no rosto, um cabelo mais volumoso, uma roupa muito mais suave ali, talvez até com ar infantil. E tem o pós Petúnia, de repente, com o cabelo mais repartido ao meio, Isso, morto. isso. Olheiras, né? E você vê assim, olha, claramente é a mesma mulher, Sim. mas tá Em vivendo um outro tempo. momento completamente Eu diferente. acho que esse é um ponto bem importante, bem interessante da gente até desdobrar um pouco mais, porque acho que essa é, principalmente quem não conhece, às vezes, o trabalho do caracterizador, o trabalho do figurinista, às vezes as pessoas conhecem mais o trabalho do cara da moda, o stylist, ou o cabeleireiro, ou o maquiador, e aí, de repente, Deise, você pode até desdobrar um pouco mais disso. Uma coisa que a gente costuma dizer muito aqui, cara, o caracterizador conta a história com pincéis, com maquiagem. O figurinista conta a história com figurinos, né? É um pouco diferente do maquiador mais clássico do mercado. Sim. E aí eu queria que vocês dois falassem, vocês dois são conceituadores, né? São caracterizadores titulares que também dominam a técnica, né? O Antônio costura, o veste, você maquia, você penteia, mas para quem não conhece muito bem a diferença disso, conseguem diferenciar um pouco aí para quem está em casa vendo a gente? Qual a diferença da gente dar personalidade para um personagem do que simplesmente maquiar ou simplesmente vestir? Uma pergunta para os dois. Enquanto isso, eu vou comendo aqui pra ouvir a história. Tá comendo. Bom, Já te serviram um café? Só pra eu saber. Já, já. Não, tá bem. eu acho que tem uma coisa que é fundamental, assim, né? Quando a gente pensa no figurino, todo mundo pensa em moda, né? Roupa. E existe uma coisa que é assim, a gente estuda muito mais profundamente, são signos, né? Então, assim, volumetria, cor, textura, essas coisas todas, elas vão ajudar a gente, vamos dizer assim, criar uma comunicação que é paralela à dramaturgia, mas ela vai ajudar, ela vai auxiliar ali, e ela tem como função principal estabelecer, vamos dizer assim, uma primeira leitura, né, do personagem. Então, assim, a gente estava falando dessas fases, então, assim, todos eles começam ingênuos, Uhum. dignos, que eu acho que tem uma coisa que, apesar de toda a roupa, de toda, vamos dizer assim, o figurino ser muito trabalhado, né? Ele tem vivência, porque essas pessoas trabalhavam no sol, trabalhavam naquele clima e a água barrenta que vai encardindo as roupas, por mais que você lave. Então, quer dizer assim, tem uma série de coisas que elas são comunicações que vão sendo agregadas a essa coisa. Então, assim, o figurino não é só uma roupa, né? Ela tem que carregar, por exemplo, assim, a família mesmo dos meninos, que eu acho lindo. Eu particularmente, não é porque eu não gosto dos outros, né? Assim, a sequência, os uniformes e tudo mais. Eu acho que cada fase tem. Mas eu acho que tem uma. A série, os outros não. Hã? Ele tá Bom, atento. Não, mas assim, eu acho que tem uma coisa do início de todos eles, dessa ingenuidade que você percebe, né? Assim, só que
como a novela ela desloca, né? Ela começa pela metade, então ela já começa com os cangaceiros já vestidos e não pela família dos meninos, né? Assim, mas é tão delicado esse universo da Rosa, Josué. do Josué com os irmãos, né? Assim, aquela casa, aquela mãe que fazia aqueles patuás, né? Então, assim, eu acho que existe uma coisa que às vezes não vai ao ar ou você não fica sabendo, mas ela existe, né? Assim, para dar esse apoio para que o personagem se encontre, eu acho. Não sei se eu consegui responder. Não, tudo. sem dúvida, sem dúvida. Super. Perfeito. E sabe o que eu fico pensando, que acho que é interessante de discutir também, que a gente faz um conteúdo de época. E aí a gente está fazendo uma obra de arte, né? Na verdade. E às vezes a gente não está fazendo um documentário, como é o caso aqui, é uma obra de entretenimento. Aí, Deizinha, queria que você falasse para a gente um pouco desse lugar da gente conceber a caracterização, né? Como que hoje, em 2025, como que a gente enxerga os anos 20, os anos 30? Para a gente falar, porque a gente tem que ter até essa nuance, né? Como que o momento que a gente está enxerga aquela época que a gente está vivendo? E queria te perguntar um pouco dessa diferença, especificamente em projetos como Guerreiro do Sol, outros que você tenha feito. Qual a diferença disso para um documentário, por exemplo? Ao criar uma caracterização, né? Que tem uma diferença. Na verdade, é muito estudo, né? A gente, as pessoas lá de fora, respondendo a sua pergunta anterior, né? A diferença de fazer televisão, né? Cinema, enfim, é um universo incrível, porque é conceituar, é trazer vida aos personagens, é ajudar vocês, elenco, a se enxergarem, né, nesse lugar, nesse papel. E uma coisa é você sentar com o seu cabelo, outra hora fazer um penteado dos anos 20. Quando a gente já faz isso, e é a coisa mais linda do mundo, porque a gente vê, né, Antônio? Ele se Uma transformação, né? vocês se transformando na cadeira. Eu já assisti atores chorarem na minha cadeira, emocionados de ter encontrado o personagem. Por causa de um cabelo, por causa de uma barba, por causa de uma sujeira. Então, é um conceito que exige muito estudo de assistir filmes, de entrar nesse universo do passado e ver detalhes. Como eu fiz o Passaporte para a Liberdade, que também está na Globoplay, que era o Anjo de Belíssimo Hamburgo, projeto. que é dos anos de 38 a 42, que é a história real de uma brasileira que salvou centenas de judeus na Segunda Guerra Mundial, que foi, inclusive, o primeiro projeto americano, né, internacional da TV Globo, que foi a Sony que comprou do Brasil. E 95% do elenco era americano, e espanhol, e italianos. E construir esse universo com cabaré, com toda um documentário, porque era uma história real também, mas junto com era Uma ficção, uma né? ficção. Misturava ali Mas documentário. era um documentário. Era um documentário, mas era uma coisa tão realista, porque eu tive que reproduzir Aracide Carvalho, que era a esposa do João Rosa Guimarães, que era o Rodrigo Lombardi, e a Araci era a Sofia Charlotte. E eles trabalhavam no consulado lá em Hamburgo, mas você chegava no set de gravação, dava medo, porque era tudo da era Hitler, né? Então era a gente às vezes cortava 50 cabelos por dia. Uau. Porque os cabelos eram diferentes, que eram os soldados dessa época, de 1938. Então, isso traz uma realidade muito forte não para vocês, em especial, para trazer vida. Então, é diferente de tudo que a gente vê lá fora, realmente. Porque um maquiador lá de fora, né? Quando chega aqui, eu fui lá de fora também, vim de fora. Quando a gente chega aqui, a gente descobre que a gente não sabe nada. Sim. Porque é
impressionante o que acontece aqui dentro, que é uma fábrica de trazer essa realidade, de criar conceitos artísticos para você se encontrar nessa. Deizinho, aproveitando que você está falando que veio de fora e tudo, como que você descobriu esse dom para caracterização? Rapaz. Agora eu quero ver, Ai, hein, essa eu Daisy? quero ouvir, que ela tava Essa falando eu ali. quero ouvir, hein? Essa é boa, hein, gente? Então, eita. Não, não pode chorar, Daisy. Pode. Claro que pode. Então, eu comecei fazendo, eu descobri que eu tinha dom para caracterização, me autocaracterizando porque eu fui palhaço. Caramba. Eu fui palhaço, uma palhaça chamada Rabanada, Nome bom. por 10 anos da minha vida. Fui estudar circo. Aí não consegui tanto porque, né, já tinha um filho, já era casada e já tudo muito difícil. E aí eu sempre trabalhei na minha vida desde 14 anos, trabalhando fora. E aí falei que sempre fui, tive uma veia, sempre fui muito comunicativa e tudo, e sou caçula de 9 irmãos. Então sempre todo mundo se chegava a mim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ser palhaço. E aí comecei, nessa época não existia internet, e eu ia para o Sesc pegar livros para poder me maquiar de palhaço. E a minha história começou porque as pessoas me olhavam e falavam assim, gente, mas você é uma palhaça tão linda, mas também para você é fácil, porque você é maquiadora. Eu falava, eu não sou maquiadora, não, eu sou palhaço. Ela, não, não, eu sou palhaça. Se maquiava porque precisava. É, né? mas eu sou palhaça. E aí começou as festas. Isso, meu filho nasceu. Com 5 anos ele disse que queria também ser palhaço. Eu falei, então você vai ser o Rabanada, o Rapadura. Eu sou a Rapadura, você é o Rabanada. Aí comecei a fazer sucesso porque o meu filho, imagina, eu criei um número de palhaçada, então eu fazia. Meu marido Filho de tímido. Deizinho é. É, Imagina, um homem tímido casando meu com marido. uma Eu palhaça. parando as festas, de tudo que lugar que eu ia. E aí eu fazia um número e dali eu brincava com as crianças e as pessoas, quando descobria que era mãe e filho, fazia sucesso. E eu maquiava também o menino, que tinha 5 anos. Ela falou, nossa, mas vocês são os palhaços mais lindos dessa festa, mas também é porque você é maquiadora. Eu falava, não, eu sou palhaço. Já era Aí, maquiadora e não sabia. É, já era. Aí depois comecei a fazer a Emília. Também saía de caixa de presente e tudo mais. Aí ficava uma Emília linda. E aí as pessoas falavam de novo. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar É aquela maquiagem. história que você tá fazendo perfeito demais, É. Daisy, né? Aí eu fui estudar na primeira escola de artes cênicas da América Latina, a FATEC, no Rio de Janeiro, na Mangueira. Nessa época eu morava em Madureira. E aí eu fui estudar. Me falaram, vai lá que tem 2 meses você se forma. Cheguei lá, não era 2 meses, era de segunda a sexta, de 7 da manhã a meio-dia. Até lá nasceu mais um filho, que nasceu mais moreninho, eu botei o nome de pé de moleque. O objetivo de Daisy é construir um circo e sair pelo Brasil. É. Então era rapadura, rabanada e pé de moleque. E o próximo vai ser malabarista, né? Não. E aí eu fui estudar maquiagem. E aí, nisso que eu fui estudar maquiagem, eu comecei estudando lá, eu comecei a trabalhar para o próprio Sesc de Madureira, que já gostava de mim. E aí me contratou para trabalhar. Toda vez que o Sesc tinha coisas infantis, chamava Daisy e seus filhos. Aí a diretora do Sesc soube que eu estava aprendendo maquiagem. Aí eu cheguei na FATEC e aí aí eu comecei a me destacar na maquiagem, as pessoas de lá faziam a mesma coisa. Ah, mas para ela também é fácil, porque ela também já é maquiadora. Eu falava, eu não era palhaço, eu não era maquiadora. Daisy foi aumentando o cachê com mais palhacinhos, Ah, né? mas foi assim. Aí lá eu fiz curso de maquiagem, caracterização e efeitos especiais. E 5 meses de teatro, comecei pelos teatros fazer peça, né? Fazer peça. Nisso, o Sesc de Madureira parou de me contratar como... Eu fazia palhaço lá com a minha turma, mas aí foi o meu primeiro trabalho como maquiadora, que o Sesc me chamou para fazer, para dar aula para menores infratores, para crianças, adolescentes, de efeitos especiais
e eu não tinha nem acabado o meu curso de maquiagem. E aí, e tenho orgulho de falar que quando o nosso querido Carequinha chegou ao fim da vida dele, eu já não estava nem mais fazendo já, mas a diretora me chamou e eu substituí o Carequinha no palco do Sesc de Madureira. Olha só. E com sensacional. milhares de pessoas ali Incrível. assistindo, e dei minha primeira entrevista, que não foi a TV Globo. Ah, Mas e aí eu virei maquiadora através de descobrir essa minha arte com muita luta. E isso é só uma pincelada, Uhum. porque as pessoas história às vezes Não, veem, e- né, a gente chegar a um lugar e não tem ideia, né? E você do se que- descobre maquiadora ensinando, né? É. E aí não para por aí, né? Sim. Porque a Deise é uma das nossas grandes professoras aqui. A Sim. gente criou, teve um projeto aqui da Academia do Entretenimento, Sim. a gente criou como se fosse uma faculdade de maquiagem aqui. Sim, Deise foi um dos nossos grandes braços aqui. sim. Hoje é um dos grandes braços. A gente faz sempre, É. pelo menos, dois workshops de caracterização Sim. aqui. E a Deise é meu braço direitaço Isso. aqui. não, A e gente assim, De trazer marcas, né? sempre É, grande professora. é uma história Obrigada. que Daisy conta e se conecta completamente com o que Larissa trouxe ainda há pouco, né? Se há 100 anos atrás tinham desafios específicos para as mulheres da época, Sim. 100 anos depois eles continuam aí, de repente com uma Sim. cara nova, de repente, né? De maneiras diferentes, mas ainda assim desafios, né? Muito. E que a mulher precisa realmente se desdobrar, né? E fica aqui realmente o esforço, o desejo, né? Para que a vida da mulher seja mais fácil, na verdade seja justa, né? Porque Sim. até hoje não foi, né? A verdade. gente lida com essa injustiça, a mulher tendo que fazer além do que deveria, né? É verdade. E só assim que eu queria deixar aqui, que assim, a arte, né, de criar, de criação, né, qual foi o que Deus tinha reservado para minha vida. Depois que eu entrei para cá, que isso aí pode dar até um outro podcast, porque eu entrei para cá de uma maneira muito inusitada também, e de como eu entrei aqui. Eu tive uma escola de curso e já formei quase 2.000 pessoas Caramba. em televisão, cinema e em vários estados, acho que em 20 estados do Brasil. Então, até hoje. E para dizer para vocês também que a rabanada ainda existe. Ah, é? Onde Rabanada está em cartaz, Rabanada- só pra gente saber? Rabanada está em cartaz em vários orfanatos. Rapadura também? Que eu faço. Que eu faço até hoje. Uma vez por ano, a Rabanada entra em ação Que amor. e alega as crianças. Sensacional. do nosso Parabéns, Brasil. Deizinha. Lindo, lindo. Que orgulho, Deizinha. Obrigada. Sensacional. É isso, né, gente? A gente vai. Às vezes as pessoas veem a gente num lugar, né? Mas não sabe o que eu peguei, né? De pegar e estudar com 2 filhos pequenos, Uhum. né? Com um desemprego, vendendo perfume para pagar minha passagem. Nossa. Um filho pequeno, sem ninguém para ajudar, né? Com uma localidade perigosa do Rio de Janeiro, né? Enfim, e pegando tudo, né? Trem lotado. Se tu tirar o pé, você outro. Ficava com o pé só, até Mangueira. Não quero falar sobre isso, me traz memórias. Então, isso constrói, né? Nos ajuda, né? A construir, né? Tudo o que a gente vive, o que a gente traz de memória e de se fortalecer como mulher, de estar nesse lugar, né? Como mulher forte, de estar aqui. Para mim, eu só tenho a agradecer. Obrigada, A honra é Wanderson. nossa. Obrigada A honra é vocês totalmente nossa. por vocês Totalmente. terem Sempre um prazer. compartilhar aqui histórias, né? Deizinha, a sua história é inspiradora. Inspiradora. Também por isso você está aqui. E queria te pedir para deixar um recado para quem está vendo a gente que está começando na profissão. Você que tem uma história linda e chegou onde chegou. Uma grande caracterizadora em nível nacional, não só TV Globo, mas uma pessoa para começar nessa profissão. O que ela tem que fazer? Ela tem que se espelhar na Daisy mesmo. Ela tem que não ter medo, ela tem que ser valente, ela tem que ser corajosa, ela não pode desistir. Porque tudo é possível, né?
E eu, como cristã que sou, eu deixo uma palavra que está em Salmos 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso aqui que eu estou vivendo hoje é o mais. Olha. Eu vivo mais a cada dia nessa empresa. E eu amo essa empresa. E que prazer compartilhar isso com você e com todo mundo nessa mesa aqui. Postigo, não perca a cabeça, Postigo. Não vou perder a cabeça. Vamos achar, tá, Vitor? Na sua cabeça. Você também Por não favor. Tem que achar, porque vai tá na mão de quem? O que é que vão fazer com minha cabeça? Estão essa fazendo a essa sua cabeça cabeça. tão sensacional que aí, ó, tá adressando salas, tá disputada a sua cabeça, hein? É disputada. Tomara que esteja em boas mãos. Perfeito. E eu queria super agradecer e queria deixar aberto aqui também para vocês darem um recado final. Fiquem à vontade. Falem sobre Guerreiros do Sol, que está em cartaz, digamos assim, no Globoplay. E vai continuar, né? Os capítulos são liberados semanalmente, né? E queria falar com o meu amigo Virgulino, ou na verdade, Josué, desculpa. E te agradecer pela presença. E é uma honra ter você aqui também. Pô, eu que agradeço aqui escutar essas histórias lindas de vocês, né? Estar compartilhando mais uma vez com meus coleguinhas, com o Vitor, mesmo distante. O meu grande Marcos, quer dizer, Vitor Pasquim, não, quer dizer, Vitor Sampaio. Olha que eu tô com o Marcos Pasquim na minha novela. Ah, é verdade? Tô, dona Cara, dá pra fazer filho dele, não? Dá. É bom Mas que acharem a cabeça, vão achar que é do... É, do Mar- né? E parece mesmo. Mas eu só queria agradecer mesmo, tô muito feliz. Assistam Guerreiros do Sol toda quarta-feira, né? Sempre liberados 5 capítulos. Muita gente já tá aí esperando essa quarta-feira chegar, as quartas-feiras chegarem. E é isso. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Para quem quer ser ator, ó, vou até uma tapioquinha aqui. Para quem quer ser ator, foco, muito foco, né? E vontade, e perseverança, isso é importante. Larissa, a pele mais bonita dos estúdios Globo, Nossa! Poxa, velho, eu tô na mesa aqui, gente. junto com a de Tomás aqui. Brincadeira. Obrigada. Então, gente, para mim é um prazer imenso assistir hoje Guerreiros, sabe? Depois de tanto tempo que a gente fez essa obra, reencontrar essas pessoas, sabe? Ver o trabalho de toda uma equipe, porque é claro que é o elenco que tá ali, né? Todo mundo tá vendo as nossas caras ali, mas o que tem por trás disso é um mundo, assim, imensurável. E o nosso trabalho nunca é solitário, então é muito bom a gente prestigiar o trabalho dos caracterizadores, entender o nosso trabalho atrelado a isso e aos outros componentes também da equipe. É um trabalho, Guerreiros do Sol é uma novela que, assim, nossa, me enche os olhos de ver, sabe? O elenco é imenso e a minha personagem, ela não interagia diretamente com todo mundo. Mas hoje eu vendo, falei, caramba, esse ator é incrível, não sabia. Obrigado. É muito bom ser elogiado, né? O elogio que vem naturalmente, assim. Eu gosto assim quando a gente se apropria do elogio. Assim, nossa, eu não sabia que essa personagem era esse ator, sabe? Porque às vezes você lê o roteiro e não tem acesso ao ator que vai fazer. E aí hoje, vendo tudo, apanhado de tudo, eu fico super empolgada, assim. Então, assistir Guerreiros pra mim tá sendo, para além de ver o meu trabalho e dos meus amigos, ver toda uma obra feita de maneira tão artesanal e alcançando um público fiel ali, ferrenho, que tá querendo saber o que vai acontecer, sabe? Eu me sinto parte desse público também. Tô muito feliz de estar aqui, enfim, de falar sobre isso também. Que lindo. Mestre Antônio Medeiros, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Tem uma coisa que eu ia falar e acabou passando, que é o seguinte: eu acho que uma das experiências mais interessantes que a gente teve em campo lá quando a gente estava em Piranhas foi ver as pessoas se vestindo de cangaceiro, de pessoas daquela época, o sentimento que elas tinham em relação a fazer parte e contar um pouco da história deles. É muito gratificante, muito, assim. E eu acho que Guerreiros conseguiu isso, assim. Foi um processo bom e um processo muito forte para minha equipe toda,
por exemplo, antes deles se vestirem de cangaceiro, os assistentes, eles vestiam uns aos outros, para poder aprender todo o detalhamento daquela roupa, né, para não ter erro lá na hora. E então isso, eu acho que fez com que todo mundo virasse um pouco esse cangaceiro. E eu acho que a gente deve muito ao Nordeste. Muitas histórias que existem no Nordeste que a gente não conhece e que são importantíssimas. O movimento de voto feminino, né, o sufragismo, perdão, os retirantes, o sofrimento dessa gente, assim, tanta coisa que a gente estudou e que o Guerreiros toca de alguma forma, que eu acho que é muito importante ver. Ele fala de um Brasil que eu acho que a gente não conhece. Perfeito. Palhaça Rabanada, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Para mim é um prazer. Para mim, só gratidão e foi uma honra estar participando de vocês nessa mesa tão seleta. Obrigada a todos e só gratidão. Perfeito. Querido Vitor Sampaio. Vitor Pasquim. Vitor Pasquim. O pescador parrudo. Vou Em mudar meu nome 4K. artístico a partir de hoje. Super obrigado eu também pelo gosto- tempo também, Vitor. Obrigado a vocês. Eu tenho só a agradecer esse convite, porque falar de Guerreiros do Sol sempre vai ser especial e nunca vou me cansar de falar desse processo. É um projeto que eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito, mas Guerreiros do Sol ele vai estar no panteão assim dos projetos mais especiais que eu vivenciei, com certeza absoluta. Ao lado de pessoas incríveis do elenco, o Lari, que fez meu par, né, que foi uma experiência incrível trocar com ela durante todo o processo, Tomás, os irmãos, enfim, todo mundo, a direção, o Antônio com a equipe de figurino dele. Então, é muito especial poder compartilhar esses processos e ouvir também as histórias, as percepções de todos, assim, de Tomás, de Lari, de Antônio, a história de Deise, que não trabalhou com a gente, mas também foi muito rico também poder escutar esse encontro da palhaçaria, né, com a maquiagem, muito bonito, assim. E é isso. Só agradecer mesmo. Perfeito. Querido Postigo, você sabe que essa é a sua casa também aqui, o Globotech Cash, né? Obrigado, sempre bom estar por aqui, meu amigo. Queria aqui deixar um abraço aí para Valéria Totti, né? Falei dela aqui, mas grande caracterizadora de Guerreiros do Sol. Ricardo aí que ajudou na construção também dessas cabeças. E agradecer vocês, gente. Foi lindo, assim, acho que desde o primeiro momento que todos nós construímos juntos essa ideia. Acho que é um primeiro passo, primeiro episódio que a gente está fazendo sobre bastidores, sobre histórias de quem cria, né? A gente até brincou no início do roteiro, de vamos falar dos criadores e das criaturas, né? Então acho que é um momento tão especial, foi tão gostoso ver todo mundo empolgado em estar aqui hoje. Obrigado todo mundo. Jorge, grande parceiro que está aí atrás da câmera, obrigado pela parceria. Vamos que vamos, tamo junto. Voltaremos Obrigado, aqui? Voltaremos, Com certeza. já temos mais um roteiro escrito. Olha aí, hein? Roteiro escrito. Olha. Surpresas virão. Não, Aguardem. perfeito. E para você que acompanhou aqui o nosso papo de hoje, queria te agradecer também, né? Espero que você tenha curtido aí tudo que a gente trouxe aqui, um pouquinho dos bastidores da TV, um pouquinho de como a mágica é feita, sem dúvida nenhuma. Isso também desperta muita curiosidade das pessoas, né? Elas veem os atores em cena, a obra pronta, mas se perguntam, mas como é que eles chegaram? Tudo aquilo, tudo parece tão real. Como que isso é feito, né? E a gente tá tentando trazer um pouquinho aqui para vocês. E eu me senti muito o Miguel Falabella agora. Né? Vou até terminar assim. Então, o recado é esse, pessoal. Assistam Guerreiros do Sol, que está no Globoplay. E sabe o que também está no Globoplay? Globotech Cast para todo mundo. E de graça, não apenas no Globoplay, mas também na página do globotech.globo.com e também no nosso canal Globotech lá no YouTube. Então, como eu sempre digo, é sempre um prazer absurdo estar aqui com vocês, pessoal. A gente se vê e eu acho que é mais ou menos isso daí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê. Valeu!